Sabe, Periquita, eu acho que eu cheguei quase a desistir de me entender, sabe, como mulher. Ainda bem que eu não fiz isso. Mas quando eu percebi que o meu maior medo não era correr risco, não era o perigo, e sim o julgamento. E quando isso ficou muito claro pra mim, doeu, sabe? Foi mais forte do que eu esperava, assim, sabe? Foi um divisor de águas pra mim. Eu vou contar aqui uma história que mudou a minha maneira de pensar. Eu tava no carro com um namoradinho, nada extraordinário, era só beijinho, coisa que adolescente faz, sabe? Aquela cena comum que todo adolescente já viveu, sabe? Ele era um lugar, sim, que tinha risco de ser assaltado, de ter assalto e tal. E tava muito frio. Então o vidro tava muito embaçado, claro, né? Com a respiração, frio, beijos, é claro, né? Mas quando bateram no vidro, o meu corpo, ele reagiu antes mesmo da minha razão, sabe? E o meu primeiro pensamento não foi, caraca, vão assaltar a gente. Foi, putz, meu pai. Eu não lembro se era putz, meu pai ou putz, meu irmão, que dava na mesma. Quando a primeira vez que eu contei essa história em voz alta, porque eu achava que era normal eu ter sentido isso. Quando a primeira vez que eu contei essa história em voz alta, a ficha caiu. E na verdade, foi uma ficha até meio que pesada, sabe? Porque eu não temia a violência. Eu temi ser vista, eu temi o olhar, o julgamento, a decepção que eu ia causar. E não o perigo que eu estava correndo, sabe? A sensação de estar fazendo algo errado. E nos meus relacionamentos, mesmo estando inteira ali, e eu gostava, claro, mas eu não me entregava totalmente. Eu sempre tinha um freio puxado, eu sempre tive um medo de aparecer o meu pai ou meu irmão, eu sempre tive medo de alguém aparecer, sabe? Meu corpo estava sempre em alerta, meio que uma vigilância interna constante, sabe? O desejo, é claro que o desejo eu sentia prazer, se é que eu podia nomear aquilo de prazer, mas enfim, e isso afetava tudo. Eu me relacionava, mas eu não me abandonava por inteiro, sabe? Eu me aproximava, mas eu não me deixava ser vista por inteiro. Aquela coisa de luzes apagadas. Eu não me abria, eu tinha vergonha de ser como eu era. Somente porque eu sou esse ser expansivo, sabe? Parece um boneco de Olinda, sabe? E o pior, eu achava que o problema todo era o meu jeito. Quando eu mudei, as pessoas começaram a achar que era uma afronta familiar, que era porque eu queria afrontar a família. Mas o problema era muito mais profundo, sabe? Eu tinha aprendido que uma mulher que deseja precisava se esconder. E o erro que eu repetia era esse. Eu tentava viver o desejo sem mexer com a culpa. Eu queria prazer, mas sem questionar as regras que tinham sido impostas e que me condenavam, sabe? Eu queria me sentir viva, mas sem incomodar, sabe? Sem incomodar ninguém, nem a moral que eu carregava por dentro. E isso, claro, né? Claro que não funcionou, né? Nunca dá certo. E eu sei hoje que o problema também nunca foi o desejo. Era o medo de ser vista e de ser percebida desejando, sabe? Não dá pra viver o prazer no corpo que acha que tá sempre errado, sabe? Aquele dia não foi um trauma externo, foi um divisor de águas, foi um espelho pra mim. O meu corpo, ele queria avançar, mas a moral internalizada, sabe? Aquela moral acabava falando, opa, não, vai não, para de ser louca. Mas depois disso eu tentei resolver, sabe? Claro que eu tentei resolver e tentei resolver do jeito comum, do jeito que todo mundo resolve. Sinceramente, só piorou. E aí, no próximo vídeo, eu vou te contar o que foi que eu fiz. Tentando dar conta desse monte de caraminholas que estavam na minha cabeça. O que eu fiz para dar conta de tudo isso sozinha. E como isso, na verdade, só aprofundou, só enraizou ainda mais coisa.
Se você, periquita, já sentiu medo de ser julgada, do que de viver o que você realmente queria, sabe? Então aqui a gente aprende que escolher não é a melhor opção. E que o prazer, ele é inegociável. Na verdade, eu falei que o prazer não é a melhor opção, eu acho. Mas o prazer é a melhor opção, tá? E o prazer é inegociável. Aqui, periquita, o corpo não tem culpa, não carrega culpa. O seu prazer não é um tabu. E a mulher, ela voa. Um beijo grande. E eu te vejo no próximo vídeo.